Bem-vindos ao Espaçonave Podcast, seu podcast semanal onde falamos sobre marketing, branding, tecnologia e outros temas que orbitam o universo criativo. Eu sou Henrique Félix e este é o quarto episódio da nossa série Os 4 P's do Marketing hoje, onde nós vamos falar sobre o P de praça. É o terceiro P de Kotler. Se você ainda não escutou os episódios anteriores, é importante que você escute, porque eu vou seguir o raciocínio de que você já escutou eles. E para hoje nós vamos falar sobre o P de praça. Acho que vai ser um episódio mais curto, porque tem menos coisa para falar. É um conceito mais fácil de entender, com menos variações. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer um comentário sobre a tradução, porque o P de praça, ele tem uma tradução diferente do inglês, né? Porque no inglês, esse P é place, e se for traduzir em forma literal, né? Seria um L, seria lugar. Então, essa praça indica um lugar. Só que quem traduziu teve a genialidade de traduzir o place para praça e manter o conceito dos 4 P's. Porque todos os outros P's do inglês, eles também são P's no português, né? Product, que é produto, price, que é preço, e o promotion, que é promoção. Eles não se alteram. Mas o place fica com essa curiosidade de quem traduziu. Teve o macete de utilizar praça, que lembra a praça, né, da rua, aquela praça que é bem movimentada, que tem os food trucks, que tem feirinha, ou também a praça da cozinha, né, na gastronomia, se utiliza bastante a praça como o lugar, a área para realizar determinada função. E é esse o conceito de praça. A praça ela define as estratégias e táticas para a colocação do produto no mercado, a forma que ele chegará ao ponto de venda e de que maneira ele será exposto ou disponibilizado. Então aqui já dá para entender que considera toda a logística, toda a exposição do produto, mas não podemos pensar só numa gôndola de supermercado, né? Como é mais fácil de visualizar. A gente vai ver que existem variações. A praça, ela considera alguns fatores para existir. O público-alvo e as características desse público-alvo. Evidentemente, ela vai entender o comportamento, né, desse público, onde ele está, e o produto tem que estar onde as pessoas estão. Já quase parafraseei o Milton Nascimento, né, que fala que o artista deve ir onde o povo está, o produto deve ir onde o público está, né, também. E a praça também considera as características do produto, e aqui se ele é perecível, qual é a frequência de compra, qual é o preço, vai determinar também o lugar que ele vai estar. Você não vê um Swarovski no supermercado da mercearia, né? Assim, tudo tem uma questão também. O preço ele também determina uma segmentação. A praça ela também vai considerar a capacidade de distribuição e de estocagem. E aqui por uma questão de leis da física mesmo, né, que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, há um limite de estocagem e de distribuição logístico e de estoque aqui, né. A estratégia da praça, ela está dividida entre a administração dos canais de distribuição e a administração da distribuição física. Os canais de distribuição é tipo isso, a prateleira do supermercado, ou uma exposição numa vitrine, ou, quem sabe, um canal digital, porque a gente vai ver que também considera, né? E a administração da distribuição física seria mais a ideia logística da coisa mesmo. E aí, a praça, quando a gente pensa na praça nos dias atuais, o que isso mudou? O que teve de alteração? A praça foi um dos que mais se alterou porque a forma que a gente compra, a forma que a gente consome e que esses produtos também estão expostos. Por mais que a gente compre de uma forma tradicional, às vezes a gente acessa eles expostos em plataformas diferentes. Isso mudou muito, né? Os canais digitais impactaram muito a praça, porque a gente tem agora e-commerces, marketplace, redes sociais que também atuam como plataformas de vendas, e mesmo a rede social em si, se ela atua como tem que ser considerado parte da praça. E também tem os produtos intangíveis, né, os produtos digitais, que também são considerados e alteram até a questão logística. Que se você coloca um produto na Hotmart, por exemplo,
você tem que considerar que a praça desse produto é a Hotmart e ele não vai ter uma logística porque esse produto é intangível, esse produto é digital, né? E o mesmo também pode valer para um filme, uma série que está numa plataforma de streaming, que você comercializa, que você consegue comprar ou alugar esse produto que está ali disponível para você. O próprio streaming também entra na praça, mesmo que seja um serviço de assinatura, né? Você não compra o filme diretamente, mas ele está sendo exposto ali, como se fosse uma prateleira. Tudo isso conta na praça. Então, a praça se tornou muito mais complexa, porque antes a gente só tinha lojas físicas ou produtos ou serviços, né, que eram apresentados ali um a um, porque não tinha muita mídia, ou depois uma televisão ou alguma coisa nesse sentido para expor esses produtos. Mas lembrando que quando nós estamos falando da promoção em si, já é outro P. Aqui é mais a ideia de exposição do que de promoção. E por hoje é só. Hoje o episódio foi bem mais curto mesmo. Depois vocês me contam, por favor, se vocês estão gostando dos episódios assim, se vocês preferem mais longos, mais curtos. Quando eu começar a receber os convidados, eu acredito que esses episódios vão ficar maiores, né? Mas esses mais técnicos, mais de conceito, acho que vão ficar mais ou menos nesses 15, 20 minutos, com algumas exceções, como esse episódio de hoje, né? E é isso então, siga o Espaçonave Podcast no Instagram, Espaçonave Pod, sem cedilha. Deixa o like, avalia, se inscreva no canal, dependendo aí da plataforma que você está ouvindo. Me conta se você gostou do episódio. E é isso, até quarta que vem com mais um Espaçonave Podcast.